Fala, Igreja Congregacional de Genópolis, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Rogério falando, estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo aí, do Dedicados à Palavra. Na verdade, essa vai ser a nossa última aula desse módulo, ok? Na semana passada nós terminamos aí, todas aquelas aulas sobre o método de estudo bíblico indutivo, e agora vamos fechar esse módulo da palavra com essa aula de hoje e vamos tratar do seguinte tema: vivendo a palavra com integridade. Esse vai ser o tema aí que nós vamos estudar hoje. E eu vou colocar aqui para vocês, aqui no PowerPoint, para vocês poderem acompanhar aí a nossa aula, ok? Então vai ser aí, vivendo a palavra com integridade, e vamos começar aí com esse verso, E eu quero fazer a leitura total desses versos aí está apenas o primeiro verso, Tiago capítulo 1, de 22 a 25, e eu quero ler aqui para vocês dizendo assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E eu gostaria que você observasse aí comigo, o porquê dessa imagem, quando você vive a palavra com integridade, você passa por um processo de transformação, vai percebendo aí o que a prática, de mudança de mentalidade, o que ela pode fazer com uma pessoa. É a mesma velhinha, só que num processo e num progresso diferente. E eu queria que você observasse aí, e deixa eu entrar aqui na apresentação com você, para você perceber comigo por que nós estamos falando que devemos viver a palavra com integridade. O que é isso, afinal de contas? A integridade nada mais é do que você viver segundo a luz que você possui, segundo o entendimento que você adquire da palavra. Tanto faz se você é uma pessoa que se converteu há pouco tempo, ou se você é uma pessoa que já tem bastante tempo na caminhada da fé com Deus, numa igreja. A integridade, ela é que traz esse brilho de autenticidade às pessoas, e que pode ser notado, isso pode ser visto de longe. Eu queria que você percebesse isso. Tem muito a ver com a junção, daquilo que você ouve, daquilo que você escuta, daquilo que você estuda, com o que você aplica na sua vida, com a prática que você apresenta aí na sua vida. Então não tinha nada a ver a gente terminar aquele método de estudo bíblico indutivo, que você deve se lembrar dos 3 passos: da observação, da interpretação e da aplicação. A aplicação é exatamente isso: pegar todas aquelas verdades que você aprendeu e aplicá-las na sua vida. Então, uma vez que a gente finalizou aquela parte, a gente precisa falar sobre a integridade, que diz respeito a você viver
né, de acordo com tudo que você aprendeu da palavra de Deus. Tornar isso realidade na sua vida é um sinal de integridade, não é? E eu quero aqui que a gente continue caminhando aqui, mas para isso eu quero propor aí um exercício para você, ok? Quero propor aí um exercício. Você vai fazer o seguinte, você vai reler Tiago, capítulo 1, de 22 a 25, esses versos. É um exercício que você pode fazer em grupo aí, com quem estiver assistindo a aula com você, ou sozinho mesmo, não importa. Mas eu gostaria que você lesse Tiago, capítulo 1, de 22 a 25, e você elencasse aí quais são os 3 resultados negativos de ouvir a palavra de Deus, mas não colocar em prática. Essa é a primeira coisa que eu quero que você faça. Ler esse texto e destacar aí os 3 resultados negativos que você encontra nesses versos de não aplicar a palavra na sua vida. E depois eu gostaria que você, desses resultados negativos que você levantou aí no verso, existe algum deles presente na sua vida? Você se identifica com algum desses resultados? Não é? E aí você então vai pensar também numa seguinte questão: o que você pretende fazer para melhorar quanto a colocar a palavra em prática na sua vida diária? Então, são 3 fases esse exercício. Depois de ler os versos, você vai perceber quais são aí os 3 resultados negativos de não se aplicar a palavra. Você vai, então, responder a segunda questão, se você se identifica com alguns desses resultados negativos, se eles estão presentes na sua vida, e depois o que você pode fazer para melhorar esse aspecto de colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Combinado? Eu vou te dar aí 10 minutos para você poder fazer essa reflexão bem objetivamente e compartilhar aí com os teus colegas de grupo. Combinado? 10 minutos apenas. E daqui 10 minutos a gente volta juntos aqui. Estou te aguardando. 10 minutinhos. Vamos lá, gente. Ligeiro, rápido. Acabou seu tempo. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Já deu aí os 10 minutos. E eu espero que você tenha aí percebido esses resultados negativos. Que resultados são esses? Quais seriam alguns? Eu vou te dar aqui um exemplo daquilo que você pode perceber. O verso 22, ele diz que um dos resultados negativos de ouvir a palavra e não colocá-la em prática é que você cai no engano. Você se engana. Esse é um dos resultados, é você viver no engano. Porque que engano é esse? Eu conheço a palavra, eu tenho um bom conhecimento dessa palavra, mas se isso não se traduz em prática na sua vida, isso é um ledo engano. Então, essa é uma das coisas que nós ouvimos aqui, uma das questões negativas. Depois aí você olha para o verso 23... e 24, ele está falando aí que aquele que é ouvinte, mas não é praticante, ele é comparado a um homem que vê a sua imagem no espelho. E o que acontece com esse sujeito? Ele se esquece daquilo que viu. Assim que ele sai de frente do espelho, ele se esquece. Então, um outro problema, deixa eu até mudar essa tela aqui e colocar direto comigo aqui. Então, um outro problema que a gente percebe aqui é que, outro resultado negativo é que você acaba se esquecendo daquilo que você
ouviu, daquilo que você leu, né, daquilo que você supostamente aprendeu. Aquilo cai no esquecimento. Né? E é muito natural que caia no esquecimento, porque se não há nenhuma aplicabilidade daquela verdade na sua vida, então ela não te traz impacto, e você acaba se esquecendo daquilo, aquilo deixa de fazer parte da sua vida, não é? E aí a gente também observa aqui no verso 25, né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A expressão aí, bem-aventurado, significa feliz. É uma pessoa que experimenta felicidade nas suas realizações. Então, mas isso é para quem pratica a palavra. Então, quem não pratica a palavra na sua vida é alguém que passa a experimentar infelicidade. É alguém que passa a experimentar a tristeza do fracasso e da falta de realizações na sua vida. Esses são aí, né, alguns desses resultados negativos. Talvez você tenha encontrado alguns diferentes. Você pode compartilhar aí conosco no grupo do WhatsApp, que vai ser legal, né? E eu imagino que você tenha questões de ordem bem pessoal quando você percebe, não é, a presença desses resultados negativos na sua vida, e eu também quero imaginar que você tenha aí encontrado formas e meios de melhorar essa aplicabilidade daquilo que você ouve, não é, na sua vida, a fim de que você não viva no engano, a fim de que você não se esqueça e a fim de que você não viva infeliz e sem uma vida de realizações na sua vida. Combinado? Vamos voltar aqui para o nosso slide, e eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: sobre viver a palavra com integridade. Você pode imaginar um atleta que não treina? Já imaginou isso? É possível você ter um atleta que não treina? É possível você ter um médico que não estuda, que não lê? Você procuraria um médico desse? Não é? Assim, da mesma forma, um crente que não vive o que lê na Bíblia ou ouve na pregação, você pode imaginar isso? Um crente que não vive o que lê na Bíblia ou que ouve na pregação que ele assiste todo domingo e às vezes também durante a semana. Essas são questões que nós precisamos pensar, porque está faltando integridade. A ideia de integridade é de você ser inteiro naquilo que você faz, não é? Então, é extremamente importante, e eu vou voltar aqui com você, é extremamente importante que você considere essas questões. Eu gostaria que nós lêssemos aí juntos Hebreus, capítulo 5, não é? Os versos de 11 a 14, esses versos vão nos ajudar aqui na nossa reflexão, ok? Então você vai ler aí comigo Hebreus, capítulo de número 5, a partir do verso 11, que diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E quando a gente lê, nós podemos tirar aí algumas conclusões. A primeira delas é que muitos, atualmente, são lentos para aprender, não é? Para pecar são rápidos, para pecar, para fazer o que é errado, são ligeiros. Mas para aprender a palavra que ensina a maneira correta de agir, são lentos. Não é? A segunda conclusão que a gente pode tirar é que, por serem lentos para aprender, se tornam, deixam de ser maduros. Olha aqui, ó, deixam de ser maduros. E não apenas deixam de ser maduros, como também eles deixam aqui de ser aptos para ensinar outros. São pessoas que, como diz aqui o texto, pelo tempo decorrido que elas caminham na fé, elas já deveriam ser mestres. Elas já deveriam estar ensinando outras pessoas. Mas aí a pessoa não apenas deixa de amadurecer, como ela deixa de ensinar outros, como ela deixa de abençoar a vida de outras pessoas. E a lentidão no aprendizado, ela também conduz à infantilidade. Quando a pessoa é tardia para aprender, ela permanece na infância espiritual. Não é? Ela continua infante, continua precisando de leitinho. E aqui, o autor de Hebreus, ele chega a ser um pouco irônico, não é? Quando ele diz aí no verso 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, ou seja, o problema, eles já tinham sido ensinados, mas porque não quiseram dar ouvidos, porque não foram lentos em aprender, em colocar em prática na sua vida e esqueceram daquele negócio, precisaram ser ensinados de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus e se tornaram novamente necessitados de leite quando já deveriam estar se alimentando de coisas sólidas, não é? E quem toma leite é criança, inexperiente, e alimento sólido é para quem é adulto. Então você veja só a infantilização que acontece aí. E essa infantilidade, ela pode ser percebida, não é, no meio da igreja de algumas formas. Uma delas é isso aqui, ó, a pessoa se ofende por qualquer coisinha, qualquer coisa ela já está fazendo biquinho, já está entristecida, já está cheia de mimimi, não é? Ela é capaz, um outro sinal de infantilidade, ela é capaz de ver os problemas em todos, exceto em si mesma. Ela não tem maturidade para encarar os seus próprios defeitos, ela não tem maturidade para encarar os seus próprios problemas, ela só sabe ver os problemas dos outros, é coisa de gente infantil, não é? E também, por último, aqui a gente percebe uma falta de comprometimento dessa pessoa em crescer, não é? Deixa eu voltar aqui para falar com você. Perceba que a falta de integridade para viver a palavra, você percebe o que ela causa? Não é? A pessoa, ela, por não querer viver o que a palavra está dizendo, porque a palavra muitas vezes ela nos confronta, ela nos incomoda, ela nos tira da zona de conforto, ela mexe em áreas da nossa vida que nós gostaríamos que jamais alguém tocasse naquilo. Mas a palavra, ela é penetrante assim mesmo, ela vai lá na divisão de juntas e medulas,
não é? Ela vai fundo na nossa vida e ela mexe, e aí a pessoa, por não ter integridade com isso, ao invés de entrar num processo de santificação, num processo de transformação, de se permitir ser moldado pela palavra, a pessoa ela age com cinismo, ela age com hipocrisia, ela age com um endurecimento de coração, e aí ela ignora essas coisas e passa a mergulhar e a viver na religiosidade e continua nesse processo de infantilidade. Ela não amadurece, a pessoa não amadurece. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e continua infantil, continua menino, não é? E aí não só é menino, como deveria, perde a oportunidade de ensinar os outros. Então a pessoa sofre porque ela vive naquela infantilidade, e também as demais pessoas que deveriam desfrutar de toda aquela sabedoria, de todo aquele conhecimento, de toda aquela experiência de alguém que é maduro em Cristo, essas pessoas não têm. E aí nós temos as pessoas novas que vão chegando na igreja, elas não desfrutam disso. Não desfrutam disso, não tem gente para discipular, não tem gente em quem se espelhar, não tem gente em quem elas possam olhar e ver um modelo a ser seguido. Pessoas novas chegam na igreja e olham assim, poxa, quem é o apóstolo Paulo aqui que eu vou poder imitar? Como ele mesmo disse, né? Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E as pessoas não têm referencial. A referência que elas têm é um bando de gente que é criança, que é infante, que é juvenil. E aí a pessoa sofre, a igreja sofre, não é? O pastor da igreja sofre, porque tem que ficar ensinando a mesma coisa várias e várias vezes para gente que é tardia em ouvir, para gente que não quer escutar, para gente que não quer mudar. E aí fica ensinando aquilo de novo, e a pessoa com os mesmos problemas, ele vai e ensina de novo, a pessoa com o mesmo problema, ele vai e ensina mais uma vez a pessoa na mesma situação. Todo mundo sofre quando há falta de integridade, não é? E aí, essa última questão aqui, deixa eu voltar no slide lá, essa última questão aqui, ela é terrível, essa falta de comprometimento para crescer. A pessoa não quer crescer, ela quer manter aquela infantilidade, e isso é muito triste. É algo que nós precisamos evitar de qualquer forma, ok? E eu queria agora que você fizesse um outro exercício em grupo, tá? Que exercício que é esse? Ops, deixa eu deixar só lá no PowerPoint. Que exercício que é esse? Você vai ler Mateus capítulo 7, de 24 a 27, é um texto bem conhecido, e você vai responder a seguinte pergunta em grupo: o que acontece com a vida de quem apenas ouve, mas não põe em prática a palavra de Deus? Não é? Com base no texto de Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Eu queria que você refletisse aí, e eu vou te dar também mais 10 minutos para você ler esse texto e você fazer essa reflexão aí com o seu grupo, para que a gente possa voltar daqui a pouco. Combinado? 10 minutinhos, dá um pause aí no teu vídeo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui, galera. Acabou o seu tempo, acabou os 10 minutos. Espero que você tenha lido aí Mateus e tenha respondido aí o que acontece com a vida de quem apenas ouve, mas não põe em prática a palavra de Deus. E eu vou voltar aqui para o PowerPoint, porque nós precisamos mudar o slide aqui. Qual é o impacto? Qual é o impacto de ouvir a palavra de Deus e não praticá-la? Não é? A primeira coisa é que o meu coração endurece.
construindo uma barreira entre o poder da palavra e a minha vida. Você pode averiguar isso, não é, aí nesse texto de Hebreus 4, de 11 em diante, ok? Deixa eu sair daqui, vamos continuar aqui. Segundo, eu torno-me orgulhoso, quando deveria ter tristeza e arrependimento. Não é? Você pode verificar isso aí, acompanhar depois nesses versos aí de 1 Coríntios 8:1 e Apocalipse capítulo 3, de 17 a 20. Não é? Por que acontece o endurecimento do coração? Porque você fica cínico, né? Você fica hipócrita. Por que você se torna orgulhoso? É porque você começa a arrotar versículo bíblico, falar de teologia, você, enfim, se acha um tremendo conhecedor, mas, na verdade, o que deveria ter na sua vida era tristeza e arrependimento, porque essa palavra da qual você fala tanto, ela não quer dizer nada na sua vida, né? Depois, um outro resultado de você, outro impacto de você ouvir a palavra e não praticá-la é que você se engana, não é? Você pensa, isso aqui é uma coisa muito interessante, pensa que está crescendo, quando na verdade não tem mudança de vida alguma, não é? Boas aparências se desmancham quando as provas vêm. Isso é uma coisa para você pensar e depois você pode refletir lá em Tiago 1, 22 e 25 e também Mateus capítulo 7, 24 a 27. E uma outra coisa, um outro impacto, é que você dá um exemplo extremamente negativo aos novos convertidos do que é ser cristão. Eu queria que você parasse para pensar o seguinte: se os novos convertidos da igreja se parecessem com você, como é que eles seriam? Pergunta difícil, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Esses são aí alguns impactos negativos de você ouvir e não praticar. E a nossa ideia aqui com essa aula é que você viva a palavra de Deus com integridade, que você seja íntegro diante da palavra de Deus, tá? E pensando já que muitos talvez digam assim: mas é difícil, eu já tentei, não consegui, né? Muitos que acham difícil estudar, difícil viver, difícil, enfim, tudo é difícil, não é? E desistem muito rapidamente. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela fala muitas vezes do atleta, né? Que ele não recebe a medalha, o prêmio, se ele não correr, se ele não lutar, enfim, de acordo com as regras e tal. E para que o atleta chegue aí nesse nível de competição, ele precisou gastar muito tempo de prática, ele precisou de muita perseverança. Ele encontrou muitas dificuldades no caminho, muitas dores. Muitas vezes pensou que não iria conseguir o índice que ele buscava. Enfim, mas pelo fato de não ter desistido, pelo fato de ter investido muito tempo, de ter perseverado, então esse atleta pode vir a ser coroado, a ganhar a competição. E a Bíblia compara o atleta com a vida cristã. E eu queria encerrar essa aula, não é, de uma maneira muito, muito inusitada, para encorajar você, não é, para encorajar você a não desistir, para encorajar você a não desanimar diante das dificuldades que você encontra, para tirar de você essa desculpa de que, não, é muito difícil, né? E você acha
que é impossível para alguém com 80, 85 anos correr como se fosse um jovem, um garoto. Você acha que isso é impossível? Não é? A nossa igreja tem aí um bom número de membros que já são bem experientes, já somam aí muitos anos de vida, não é? Talvez aqui para os homens, não é? Acho que o seu Coelho é o mais emblemático, já está aí, não é? Já passou dos seus 90 anos, já deve ter os seus 93 anos, se eu não me engano. Vocês já imaginaram o seu Coelho, não é? Correndo uma prova de 400 metros, batendo o recorde mundial dessa prova, não é? Talvez alguns de vocês estejam aí falando, imagina que isso, não tem a menor condição. Então eu quero colocar aqui um videozinho que eu preparei para vocês, e aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Eu queria que vocês assistissem aí 3 minutinhos e depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Essa é uma prova de 400 metros. Homens de 85 anos até 89 anos. Aconteceu ano passado, em 2019, essa é a prova final. Olha só os meninos correndo. Os garotos de 85 anos. Seren Tanaka, walka na ostatniej prostej do ostatniego centymetra się zapowiada tutaj. Teraz chyba atak wreszcie Japończyka. Volta final. Na verdade, essa é a reta final. Ale zobacz, reprezentant Mongolii nie puszcza. Os dois no sprint. Świata, ale to jest niespodzianka sportowa. 20 sekund gorszy. E ele finaliza os 400 metros em 1 minuto e 20 segundos. Fantástico isso. E olha, termina e quer mais. Reprezentant Mongolii, mistrzem świata, wicemistrzem Hiro Tanaka. A więc tych dwóch zdecydowanie najszybszych. Hiro Tanaka, do Japão. Vai lá buscar a bandeira da província dele. Jednak ten typowany na słabszego. E ainda vai para a corridinha da vitória e do recorde mundial. Essa prova aconteceu em Torum. Olha a disposição desse garoto de 85 anos. É muita coisa. Você acha que é difícil? E aí? Acha que é muito difícil? Diga isso aí para o Hiro Tanaka, com 85 anos, fazendo 400 metros em 1 minuto e 20 segundos. Gente, eu faço 400 metros em 1 minuto e 50. Para eu fazer em 1 minuto e 20, ainda preciso treinar bastante, não é? E olha só, nada é difícil quando você decide fazer. E eu estava dizendo que a vida cristã, ela é comparada aí ao atleta muitas vezes, né? E ele não recebe o prêmio se ele não pagar o preço. E assim também é para você viver a palavra de Deus com integridade. Você vai encontrar dificuldades muitas vezes, mas se você perseverar, você continuar íntegro, você vai superar todos esses desafios.
não é? Então, aqui hoje a gente encerra, não é, esse módulo da palavra, não é, com essa aula sobre integridade, e na próxima aula nós vamos dar início a um novo módulo, ao módulo dedicados à oração. E aí eu te vejo lá, que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.